Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. E aí, a gente agora vai se ver assim pela telinha, mas é só um pouquinho, já já essa quarentena acaba e a gente se vê pessoalmente, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. E vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou nas últimas aulas? A gente estava estudando sobre os símbolos nacionais, vocês lembram? A tia explicou que são 4 símbolos nacionais. A tia entregou esse papelzinho aqui para vocês. Estão vendo? Vocês têm coladinho no caderno, tá? E aí a gente viu que na nossa Constituição, que é o nosso livro principal de regras, as regras que servem para organizar o nosso país, organizar a sociedade, as pessoas. Vocês lembram disso? E lá na nossa Constituição fala que nós temos os 4 símbolos nacionais que são o hino nacional, a bandeira nacional, o brasão da República e o selo nacional. Não foi? E o primeiro símbolo que nós começamos a estudar foi a nossa bandeira nacional, que é o nosso símbolo máximo. E lembra o que é símbolo? Lembra que a gente viu que o símbolo é aquilo que nos representa, aquilo que nos dá orgulho, aquilo que mostra quem nós somos? Lembra quando a tia desenhou o sifão no quadro? Que quando a gente vê o sifão, na hora que vê o cifrão, a gente já sabe que tá falando de dinheiro, não é? Porque é o que significa, é o símbolozinho. Então, quando a gente vê uma bandeira, quando a gente ouve um hino, a gente já sabe que está significando algo e já lembra daquilo que ele está significando. Então, a nossa bandeira nacional, ela é justamente isso. Nossa principal representação. Quando chega qualquer pessoa em qualquer local do mundo com a bandeira do Brasil, eles sabem que aquela pessoa está representando o Brasil. Quando a gente vai para um jogo, por exemplo, a gente não coloca a camisa do Brasil, então a gente está ali representando o Brasil, a gente está lembrando, é o nosso símbolo. E aí, a gente estudou o quê? Que a nossa bandeira nacional agora, ela não é a nossa primeira bandeira, não foi? A gente viu que o Brasil, quando deixou de ser colônia e finalmente se tornou um país, um império, o Império do Brasil, o que aconteceu? A gente criou uma bandeira e também um brasão de armas. Para quê? Para representar o nosso orgulho, representar a nossa pátria que estava começando ali no início, né? E aí, a gente aproveitou um pouquinho dessa bandeira, vocês lembram disso? É esta bandeirinha aqui, essa bandeirinha. E aí, a gente viu que essa bandeira é bem parecida com a nossa, né? Porque a gente meio que não cria nada, né? A gente vai aproveitando, vai reciclando um pouquinho. Vocês lembram da gente brincando sobre isso? E aí, essa bandeira do Brasil Império, ela tinha as cores verde e amarela e tinha o brasão de armas, o escudo de armas no meio, né? Que era com as folhinhas aqui, ó. Dá pra ver aí? No meio, com as folhinhas de café e de fumo. Por quê? Porque eram os produtos que eram mais comercializados, mais vendidos pelo Brasil naquela época. Só que o tempo passou e os brasileiros não quiseram mais ser um império, né? E aí foi declarada então a República do Brasil. Agora nós éramos uma nação com um presidente, agora a gente não tinha mais nem o rei, nem o imperador. Nós estávamos começando um jeito novo de administrar o país, né? E aí, com um novo jeito da gente cuidar das coisas por aqui, nós teríamos então um novo Brasil. E para esse novo Brasil, não dava para a gente ter uma bandeira que era representando o Brasil Império, que tinha ficado para trás. Porque as cores dessa bandeira eram representando as famílias
da Dona Leopoldina, que era a nossa imperatriz, e também da família do Dom Pedro. E agora, com o novo Brasil, não dava para nossa bandeira ter esse significado, né? Mas a gente também não precisava criar uma nova do nada, para as pessoas se acostumarem, né? Ia demorar um pouquinho, né? Então é melhor a gente aproveitar. Eles aproveitaram um pouquinho da nossa bandeira. Só que eles mudaram o significado dela. E aí entra essa segunda parte, que era o que a gente ia fazer em sala de aula. E aí não deu, fomos pegos de surpresa por essa quarentena, mas eu quero que vocês façam em casa, tá bom? Vamos lá, os significados? A cor verde da bandeira do Brasil Império significava a família de Dom Pedro. Aí, a cor amarela significava a família da Dona Leopoldina. E nós tínhamos o escudo de armas com os produtos que eram comercializados na época. Quando foi criada uma nova bandeira, foi dado um novo significado para essas cores. O verde da bandeira agora passa a representar as nossas matas, as nossas florestas, que hoje são uma das nossas maiores riquezas. Outra coisa também que a gente tem muito aqui no Brasil, já foi muito explorado, é o ouro. Além do ouro, o sol, essa vida que a gente tem aqui no Brasil, que isso garante pra gente boas colheitas, né? Esse clima bom que a gente tem no Brasil. Então, o amarelo, que significava a família da Dona Leopoldina, agora significa pra gente o nosso ouro, as nossas riquezas, porque o Brasil é um país muito rico. E o nosso escudo de armas foi trocado e agora nós temos uma esfera azul, significando o nosso céu e as nossas águas. O Brasil é riquíssimo por ter tantos mananciais de água. E aí, nós temos essa esfera cortada por uma faixa branca, simbolizando a paz. E dentro dessa faixa branca, nós temos uma promessa de ordem e progresso, de que a gente ia continuar crescendo, que a gente ia seguir em frente. E eu quero, nessa atividade, que vocês preencham a nossa bandeira, pintando todo assim de verde, azul, amarelo. Não. Eu quero que você preencha para mim em casa com o que significa as cores. Como assim? Assim, ó. Preencha a bandeira da República Federativa do Brasil. Lembram disso? O nosso Brasil é só um nomezinho, né? O nosso Brasil tem nome e sobrenome. República Federativa do Brasil. Tô lembrando, né? Não esqueçam, é o país onde vocês nasceram, onde vocês vivem. Vamos lá. Então a gente vai pintar, ou preencher. Vocês podem fazer colagem, pode cortar de revista, pode colocar papel crepom, tá bom? Mas vocês vão preencher cada cor usando a sua criatividade, fazendo desenhos com os significados das cores. Como? Aqui no retângulo aqui atrás, onde é para ser verde. O que significa a cor verde? A cor verde não significa agora as nossas matas, as plantas. Então, eu quero que vocês preencham para mim, aqui na cor verde, com matas, florestas. Encham de florestas, pode colocar animais, tudo que significa as nossas matas, a nossa vegetação aqui do Brasil, tá bom? Aqui na parte onde é de amarelo, eu quero que vocês desenhem muitos tesouros, muita riqueza, para vocês lembrarem do que significa cada cor, tá bom? Aqui aonde é azul, vocês vão desenhar o céu, as águas, pode desenhar peixinhos, tá bom? Ah, vocês lembram disso? O que significa cada estrelinha? As estrelinhas que tem dentro da nossa esfera significa cada estado do Brasil. E se
forem alterados o número de estados, como aconteceu quando surgiu Tocantins, por exemplo, a nossa Constituição, então, é alterada e a nossa bandeira é alterada. Então, é colocada mais uma estrelinha aqui. Do mesmo jeito, se 2 estados se juntarem, aí a bandeira também vai ser alterada e vai ser retirada uma das estrelinhas aqui, tá bom? E essa estrelinha aqui em cima não é o Distrito Federal, é o estado do Pará, porque era o maior estado que ficava acima da nossa linha do Equador. E aí foi feita essa homenagem para o estado do Pará, tá bom? Então, façam uma atividade bem bonito, usem a criatividade de vocês, usem o que vocês têm em casa, tá bom? Pode fazer colagem, pode fazer como vocês acharem mais bonito, mais divertido, tá bom? E eu tô morrendo de saudade, já já a gente se vê. Um beijo, tô doida pra ver os deveres de vocês. Tchau!